estou lendo uma reportagem aqui da G1 de que 2023 foi o ano de reversão de procedimentos estéticos entre os famosos. Quando a gente olha, principalmente, os procedimentos que mais tiveram reversão foram as harmonizações faciais e também o procedimento explante de silicone, que é a retirada do silicone. Mas por que será que está acontecendo tanta reversão assim? Vamos discutir sobre isso nesse vídeo. Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Esse canal ele tem uma finalidade de mostrar assuntos relacionados à cirurgia plástica, levando em consideração assuntos científicos com evidências bem claras e reconhecidos, inclusive, pela maioria da sociedades médicas. Vale a pena lembrar de que a medicina não é uma ciência exata. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem tudo que a gente está discutindo aqui é a verdade absoluta, né? Isso tudo eu me baseio relacionado ao que existe hoje de pesquisas e o que a maioria da sociedade aceita em relação a muitos dos procedimentos. Mas algumas alterações ou condutas adotadas de maneira diferente por alguns cirurgiões plásticos não significa que estão errados. Eu estou refletindo mais aqui, claro, o meu ponto de vista e a minha experiência pessoal. O que a gente vai discutir de hoje é um assunto que eu acabei de ler aqui na internet e que me deixou realmente um pouco intrigado, que é a reversão de muitos procedimentos estéticos, principalmente adotados entre os famosos. E isso eu posso passar um pouquinho da minha experiência, que é uma coisa que eu tenho observado muito aqui na clínica. O que está acontecendo? O que a gente observa, a reportagem fala principalmente de dois assuntos, né? O primeiro deles é a harmonização facial. Então, um dos primeiros pontos de que pode estar influenciando tanto a retirada ou a desarmonização facial, como a reportagem mesmo aponta, é o fato, num primeiro ponto, de pessoas pouco experientes fazendo o procedimento. Então, o que está acontecendo? Pessoas, às vezes, que têm alguma certa influência ou que têm um investimento muito grande em marketing, sem ter um treinamento adequado ou, às vezes, nem uma formação adequada. A gente vê casos de pessoas que não são nem médicos, por exemplo, fazendo procedimentos que deveriam ter sido feitos apenas por médicos qualificados. Então, a falta de qualificação faz com que muitas vezes profissionais usem produtos errados e apliquem de forma errada esses produtos. Por exemplo, uma coisa que eu me deparo muito aqui na clínica, às vezes o paciente fez um procedimento, por exemplo, preenchimento com ácido hialurônico, então às vezes ele fez até no local certo, mas a aplicação foi feita de forma errada ou até com um produto errado. Eu tenho observado também que alguns fatores, às vezes o paciente procura fazer esse preenchimento de harmonização facial, tudo procurando o baixo custo, e a gente vê locais em que muitos dos profissionais, para não ter o gasto, porque também o produto tem uma data de validade, tudo, ele para não ter o risco de comprar vários tipos de produtos e às vezes perder a validade ou até na negociação com o vendedor, tudo, acaba comprando um produto só e quer usar esse produto como coringa, ou seja, em vez de comprar os 5 graduações do ácido hialurônico, sendo que cada um serve para um local e um plano de aplicação, uma profundidade de aplicação, o profissional acaba falando, eu vou comprar um só e esse um só serve para tudo. Então isso também leva a vários problemas. Porque se você pegar um de média concentração, você não pode aplicar, por exemplo, no lábio, que exige que seja bem fluido. Se você aplicar um fluido e fizer um plano para contorno, ele não vai dar contorno nenhum. Às vezes não vai dar volumização nenhuma. Então precisa ser feito realmente, ou respeitar a indicação de cada produto para cada plano. Isso tudo vai evitar complicações e essas desconfigurações que a gente está observando aí em várias pessoas, vários inclusive famosos que têm aparecido cada vez mais nas mídias aí. Vale a pena aqui destacar principalmente preenchimento em lábio. Então o lábio, o ácido hialurônico, ele tem 5 variações. Daquele mais denso que você aplica em plano muito profundo, que seria ali próximo ao osso, para você melhorar contorno ósseo. Embora ele seja ácido hialurônico, ele tem essas 4 tipos de finalidades e pontos de aplicação.
Você tem um ácido hialurônico para aplicação profunda, que são para rugas profundas ou até volumização. Um ácido hialurônico para aplicação em plano médio, então que seria para algumas rugas. Você tem aquele ácido hialurônico mais fluido, que aí sim a indicação dele é você aplicar ele no lábio ou áreas bem mais superficiais da pele. E você tem ainda aquele ácido hialurônico muito fluido, que é para apenas fazer hidratação da pele, que é injetado na camada mais superficial da derme. Então, cada tipo de ácido hialurônico, ele deve ser injetado num local específico. E o que está acontecendo é isso, as pessoas estão usando às vezes produtos que são para serem injetados em planos profundos e acabam colocando em planos superficiais. Em plano superficial, o produto geralmente ele faz granulações, ele não consegue ser absorvido e acaba sendo palpável e acaba ficando com uma formação não muito legal, uma característica muito artificial. Então esse seria o primeiro problema, seria o erro técnico. Ainda um segundo problema que a gente tem observado também, que às vezes não é o erro técnico, a pessoa até sabe fazer, teve uma boa formação, aplica o produto adequado na área correta, mas o problema é que se deixa às vezes influenciar pelo paciente. O que acontece? Por exemplo, o lábio é muito comum. A gente faz a primeira aplicação no lábio, o paciente fica muito satisfeito, gosta bastante do resultado. Passado 1, 2 meses, o paciente se vê todo dia no espelho, acaba se acostumando com aquele lábio, por exemplo, ou algum contorno que tem no rosto. E depois de algum tempo ele fala, poxa, eu acho que eu preciso fazer mais um para voltar a ganhar de novo aquele contorno. E não reabsorveu nada do produto. E daí ele retorna então no profissional, e o profissional vai lá e acaba fazendo uma nova aplicação desnecessariamente. E isso vai se somando. Então uma aplicação, por exemplo, no lábio, que era para ser feito entre 1 ano e meio e 2 anos, ele acaba fazendo 2, 3 aplicações no período menor do que 1 ano, às vezes. E isso vai levando então a uma descaracterização das características faciais ali da pessoa, e uma característica acaba ficando com uma característica muito feia, o rosto desconfigurado. E daí realmente observa que existe a necessidade de estar tentando reverter todo aquele procedimento que foi construído ao longo do tempo. Então esse seria o primeiro problema. O segundo fator, que a reportagem relata bastante também, é referente ao implante de silicone. Vale a pena a gente lembrar aqui que o implante de silicone ele é um corpo estranho ao nosso organismo. A gente tem que ter muito cuidado com ele. Qualquer contaminação desse implante de silicone, desse corpo estranho no nosso organismo, vai fazer com que o nosso corpo rejeite esse implante. Então, as técnicas, elas necessitam ser feitas com muito cuidado para fazer esse tipo de implantação. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, um link que vai levar para um vídeo que eu falo sobre 15 passos que são fundamentais para que a prótese de silicone, então a cirurgia de implante de silicone, não tenha problemas. A forma de você evitar ao máximo os problemas relacionados ao implante de silicone. Então, confira ali nesse vídeo, que ele é muito interessante, ele explica todos os detalhes de como deve ser feito e a gente consegue observar que a grande maioria das vezes esses 15 passos não são adotados, o que é uma das principais causas de contaminação do implante, que vai fazer então uma estimulação do sistema imunológico, levando o organismo a querer expulsar esse corpo estranho do nosso organismo. Tá? Então isso é uma coisa bastante interessante. Então isso tem levado então a um aumento crescente de explante. Então as pessoas acabam às vezes fazendo um implante de silicone usando próteses de baixa qualidade, com um profissional pouco qualificado, procurando custos, então não fazendo uma estrutura hospitalar adequada ou abrindo mão de usar alguns materiais que são fundamentais para garantir a segurança e a esterilidade do produto. Então isso vai causar lá no futuro algum problema relacionado a esse implante de silicone. Outra coisa que a gente está observando também relacionado ao silicone é a tendência de favorecer o profissional, de favorecer a pessoa a querer levantar os braços precocemente. A gente sabe que o músculo peitoral ele se insere aqui no braço. Então quando a gente levanta o braço, a gente acaba tendo um cisalhamento da prótese, mesmo ela estando muito bem fixada ali naquele plano. O que acontece? Esse cisalhamento, essa movimentação, pode levar à ruptura de pequenos vasos, causar pequenos sangramentos. Esses pequenos sangramentos podem levar, principalmente quando associado à prótese texturizada, que são próteses de superfícies irregulares, a rolhas de sangue, que são constituídas principalmente por proteína,
e essa proteína, essa rolha, ela permanece ali o resto do tempo que a prótese estiver no corpo da pessoa, estimulando cronicamente também o sistema imunológico. Então esses são alguns fatores que estão relacionados. E cuidado também quando vai procurar o profissional, né? A gente tem observado, principalmente entre realmente os famosos, né? Existe uma prática muito comum de às vezes fazer uma troca de favores, troca de serviços. Às vezes alguns profissionais acabam fazendo acordos com famosos aí para fazer procedimentos e fazer propaganda, e às vezes esses profissionais não têm tanta qualificação. Eles tentam, né, acabou de se formar às vezes, está começando agora a profissão, contratam aí famosos, influencers, para estar promovendo um procedimento às vezes que ele não tem muita experiência ou que ele tenta fazer de forma inadequada e acaba dando problema, e esses influencers vão também publicar e divulgar as complicações que estão sendo relacionadas, e muitas das vezes não culpa o profissional, mas sempre, por exemplo, o caso do implante ou o caso do ácido hialurônico, aí os preenchimentos. Então são fatores que estão diretamente relacionados ao que a gente consegue ver nessa reportagem. Então tem que tomar bastante cuidado com a notícia, saber realmente esclarecer e ver se a influência é realmente o produto, o procedimento ou a forma como esse procedimento, esse produto está sendo feito. É isso tudo que está influenciando então. Bem, pessoal, é isso que eu queria falar sobre esse assunto, então relacionado a essa reportagem bastante interessante, que saiu muito recente agora, acabou de ser publicada aqui numa revista aí de bastante influência, né? E sempre enfatizando aqui que o nosso canal, ele tem como finalidade realmente levar notícias, né, que são reconhecidas aí perante as sociedades médicas, né, com embasamento científico. Lembrando que ele tem também um pouco das características das minhas experiências pessoais, então assim, nem sempre tudo que está aqui tem que ser exatamente daquilo, porque medicina, mais uma vez eu enfatizo, não é uma ciência exata. A cirurgia plástica é uma especialidade médica e ela também depende muito da experiência de cada profissional, e algumas variações nos temas que eu estou abordando aqui, elas podem ocorrer. Mas se vocês gostam desse assunto, será um prazer tê-los aqui seguindo o meu canal. Já agradeço a todo mundo que está me seguindo. Se vocês não seguem ainda, por favor, pode seguir, ativar o sininho, que sempre que tiver alguma publicação nova, algum vídeo novo, vocês vão ser notificados. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com quem vocês conhecem e tem interesse no assunto. Tem muitos vídeos interessantes no canal sobre vários assuntos. Se conhecer alguém que está procurando, às vezes, algum desses assuntos e tem interesse, pelo menos, para ajudar ali na escolha de um profissional, saber qual o procedimento, às vezes, que seria mais adequado, é interessante estar compartilhando também. Além desse canal, eu tenho um perfil também no Instagram, onde eu falo mais o cotidiano, o dia a dia meu da cirurgia plástica, faço também enquetes, a gente consegue se manter um pouco mais conectado lá com as pessoas que me seguem, mas pode também deixar qualquer dúvida, também pode deixar aqui embaixo, que assim que possível eu vou estar respondendo. Eu vou deixar aqui também um link do WhatsApp, que direciona direto aqui para a clínica, onde vocês também podem estar tentando entrar em contato com a gente aqui na clínica, se tiver alguma dúvida adicional. É isso aí, pessoal, até mais, nos vemos no próximo vídeo.